Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Derramai, Senhor, as vossas bênçãos sobre mais este nosso vídeo. Pela intercessão da Virgem Maria, que tudo aquilo que dissermos, Senhor, seja condizente com a sã doutrina da Santa Mãe Igreja. Que tudo aquilo que dissermos, Senhor, pela ação do Seu Espírito, chegue aos corações de cada pessoa que assiste os nossos vídeos. E que tudo, Senhor, tudo seja de fato inspirado por Ti, atraído por Ti, e que tenha efeito em Ti. Te pedimos, pela intercessão da sempre Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fala, galera do Lançar as Redes. Hoje, mais uma vez, nós vamos meditar a liturgia de domingo, 21º domingo do tempo comum. E pelo terceiro domingo seguido, a liturgia nos apresenta o pão da vida. E desse dia nós queremos falar sobre a essência da fé. Como a fé é essencial para saber viver bem o sacrifício do altar. Saiba hoje, eu sou o Lucas Carvalho, esse é Lançar as Redes e hoje é dia de liturgia da palavra. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Então vamos ler, irmãos, o Evangelho de domingo. Está em João 6, do 60 ao 69. João 6, do 60 ao 69. Diz assim: naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: esta palavra é dura, quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: isso vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: é por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: vós também quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, este evangelho que é riquíssimo, tem muita coisa para ser falada, então nós vamos fazer um panorama aqui para colocarmos um pouco de textura, um pouco daquilo que nós podemos tirar desse evangelho. O evangelho tem que começar com um parênteses. Um parênteses sobre a falta de fé dos judeus, que pode ser a minha e a sua também. O povo judeu, irmão, você deve se lembrar da história. Lá no Antigo Testamento, quando eles estavam no deserto, Moisés sobe para o monte para orar, para falar com Deus, e de lá ele vai trazer depois as tábuas dos mandamentos. Eles querem que Arão faça uma imagem do Deus invisível, uma imagem que represente o Deus invisível. Depois, Deus vai dar a Arca da Aliança, que contém a sua presença e representa o próprio Deus. Porém, no Novo Testamento, Jesus fala do pão da vida, que é Ele mesmo. O pão da vida é a Eucaristia. Será ainda superior àquilo que eles pediram. Os judeus sempre quiseram um sinal visível daquele Deus invisível. Então Jesus vai dar a Eucaristia, que não só representa, mas que é o próprio Deus. O Deus Todo-Poderoso se fará pão para caber dentro de nós. Mas aí, irmão, eles não acreditam. Apesar de sempre pedirem para que os homens fizessem imagens
que representassem o Deus Todo-Poderoso para que eles pudessem adorar. Quando o próprio Deus encarnou no meio de nós, eles não acreditam que Jesus pudesse fazer isso. E muito menos que pudesse fazer com que Ele mesmo permanecesse no meio de nós através de algo. E aí o problema, irmão? O problema é que falta fé. Santo Tomás de Aquino diz: nós só chegaremos ao Deus na Eucaristia se temos fé. Não se conhece Deus na Eucaristia senão pela fé. Porque de fato a Eucaristia continua tendo a aparência de pão e o vinho continua tendo a aparência de vinho. Mas quem crê que Deus pode mudar substância, quem viu o milagre de Jesus nas bodas de Caná, sabe que Ele pode transformar água em vinho e mudar a substância de algo. Então na Eucaristia, mesmo sem ver, eu creio com a fé que ali está o próprio Deus. E só quem tem fé tem acesso ao Deus da Eucaristia. Certo? Então, quem não crê não tem acesso a Deus na Eucaristia. E aí, outro problema é o porquê que as pessoas não creem. Por que não crer que Deus pode fazer a Eucaristia, o pão virar carne e sangue? Por que as pessoas não acreditam? E aqui entramos em outro problema. Por que as pessoas não acreditam que Deus pode fazer com que pão vire corpo, sangue e alma e divindade? Porque, irmão, nós queremos um Deus que caiba na nossa cabeça. Nós queremos que Deus esteja naquilo que eu entendo. Eu quero um Deus que bata com as minhas expectativas e que atenda às minhas necessidades. E aí nós tentamos criar um ídolo. Toda vez em que nós criamos um Deus dentro da nossa cabeça, mesmo que ele tenha o mesmo nome do próprio Deus, mas quando nós criamos deuses na nossa cabeça que nos atendem, que atendem às nossas necessidades apenas, que cabem dentro do nosso nexo, aí nós criamos uma heresia, porque Deus é muito maior do que a nossa cabeça. Então sempre que o homem tenta reduzir Deus à sua cabeça, obviamente ele tem que cortar verdades de Deus. Então Deus não cabe na minha cabeça, e o problema é esse. Por isso que as pessoas não creem na Eucaristia, porque Deus fez aquilo, Deus fez aquela escolha de que Ele se manteria vivo no meio de nós, e que Ele nos daria a Eucaristia, e que a Eucaristia seria Ele mesmo. Mas nós não cremos, por quê? Porque Deus não faria isso. Eu não concordo, não acho possível. Não acho possível, então não acredito. E aí é que está. Para os homens de fato é impossível. Um homem não pode fazer com que mude a substância, mas Deus pode, porque o que é impossível para o homem é possível para Deus. Então a Eucaristia é real, é verdadeira. Mas para alcançá-la é preciso ter fé. E aí o Evangelho começa, depois do discurso do pão da vida, alguns discípulos dizem para Jesus: não, essa verdade é dura demais, que nós temos que comer do corpo e do sangue, senão nós não vamos ganhar a vida eterna. E aí Jesus diz: vocês se escandalizam com isso? Eu vou ler aqui. Isso vos escandaliza, e quando verdes o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito é que dá vida, a carne não adianta nada. Veja, os santos padres interpretam que Jesus podia querer dizer duas coisas aqui nessa frase, quando ele diz: isso vos escandaliza, e quando virdes a Assunção, a Ascensão. Primeiro, aqui está contida, pode ser que Jesus queria dizer o quê? Isso vos escandaliza agora, mas na hora que vocês virem o Filho do Homem subir aos céus, vocês entenderão a verdade. Por quê? Porque no discurso do pão da vida, Jesus diz que Ele é o pão descido do céu, e aqui Ele está dizendo que Ele vai voltar para onde veio. Ou seja, Ele está dizendo que Ele é Deus. No discurso do pão da vida Ele diz: ninguém conhece Deus senão aquele que veio de junto de Deus. Ele é o pão da vida, Ele conhece Deus porque Ele é Deus. Então quando eles virem Jesus subindo aos céus, entenderão que de fato Ele é Deus, que Ele tem poder para fazer a Eucaristia acontecer, o sacramento. Jesus está dizendo aqui: isso vos escandaliza, mas quando vocês virem o Filho do Homem subir aos céus, vocês vão ver que de fato isso é verdade, que a minha palavra merece crédito. Mas Jesus também pode querer dizer que vocês se escandalizam com isso, com dizer que é preciso comer da minha carne e do meu sangue para viver a vida eterna. Imaginem quando virem eu subindo aos céus. Por quê?
porque será necessária uma adesão maior. Quando Jesus sobe aos céus, irmãos, não existe mais a sua presença, não existe mais consolação física. Porque enquanto Jesus está no meio deles, eles acreditam porque Jesus está no meio deles. Não há como não acreditar. Eles têm Ele ali. Mas quando Jesus sobe ao céu, Jesus está dizendo: isso vos escandaliza, pedir que vocês creiam na Eucaristia vos escandaliza. E quando vocês precisarem dar a vida sem mesmo me verem, acreditarem sem eu estar ali, é preciso ter esta fé. E aí Jesus continua dizendo: o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. E aí Jesus diz: o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta de nada. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está falando sobre fé. Para ver Jesus na Eucaristia é preciso ter fé. Então ele diz: o Espírito é que importa, a carne não adianta nada sem o Espírito. O que ele está falando? Ele está falando do Jesus humano. A presença de Jesus humana não vale nada sem a fé, o Espírito, que é dada pelo Espírito. A fé é pelo Espírito. Lembre-se que semana passada Jesus falava que ninguém vai ao Pai senão por mim, ninguém vem a mim senão é atraído pelo Pai. Deus atrai-nos. Sim, existe sim uma liberdade nossa de aderir, de se deixar seduzir. Mas Deus nos atrai, isso é a fé. A fé é quando você começa a se deixar seduzir pelo Senhor. E aí ele diz: o Espírito é que vale. Sem o Espírito a carne não tem função. A carne pela carne não vale de nada. A presença pela presença não vale de nada. É preciso ter fé, é preciso ter o Espírito. E veja, Jesus está falando da carne dele. Lembra? Jesus está falando do pão da vida. Então obviamente Jesus aqui não está desprezando a carne, dizendo que o corpo é ruim, que o que importa é o Espírito, que é o que a gente escuta hoje em dia, né? Por aí: ah não, eu faço isso aqui, mas o corpo não importa, o que importa é o Espírito. Não. O corpo e o Espírito são um. Jesus não está desprezando o corpo. Portanto, glorificar a Deus no vosso corpo, diz São Paulo. Nosso corpo é importante também. Ele é unido ao Espírito. Um dia chegaremos à ressurreição dos mortos, em corpo e alma. O corpo é importante. E por isso que Jesus dá a Eucaristia, para nos santificar também no corpo. Mas Jesus está dizendo que o corpo que ele vai deixar, a Eucaristia, não vale de nada sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é quem fará com que aquilo aconteça, mas é preciso que você tenha fé, que a sua alma acredite. A sua carne não vale de nada. Não é importante que você vá à missa por ir, porque a Eucaristia não tem efeito apenas pela presença, apenas pela carne. O Espírito é que importa. É preciso ter o Espírito em si, é preciso acreditar no Senhor, é preciso ter fé no Senhor. E a Eucaristia está viva. A carne não importa nada sem o Espírito. Se não tiver o Espírito não vale nada, mas com o Espírito a carne vale. Assim também vale para o nosso corpo. Assim também vale para a nossa presença na igreja. O nosso corpo sim é santo, santo. Deus nos criou para sermos santos de corpo e alma. Mas é preciso que haja a força do Espírito e que o corpo esteja submetido ao Espírito. Certo? Assim vale a nossa assiduidade no corpo e sangue de Cristo. A Eucaristia vale, mas só terá efeito na nossa vida se tivermos fé, se o Espírito está em nós. Então Jesus diz: a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Jesus diz que as palavras dele é o que dão força para o sacramento. Por que nós acreditamos no sacramento, irmão? Porque Jesus disse: fazer isso em memória de mim, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Jesus disse: as minhas palavras são Espírito e vida. O que dá vida para aquilo? São as palavras de Cristo. Por que nós cremos? Porque Jesus disse. Nós aceitamos porque amamos a Ele. Somos submetidos a Ele. Então Ele está dizendo: não é o corpo pelo corpo, é o meu sangue pelo meu sangue. Você não come o corpo apenas por comer, mas as minhas palavras vivificam. Jesus é Deus e Deus tem poder de fazer com que a Eucaristia seja o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo. E a partir de suas palavras e o corpo e o sangue vivificado por aquilo que Ele disse, nós entraremos em sua comunhão. Nós entramos em comunhão de fato com Deus a partir da Eucaristia.
A Eucaristia de fato tem essa propriedade. As palavras que vos digo são espírito e vida. É pelas palavras dele que nós acreditamos. É preciso ter uma experiência com o Verbo encarnado para que aquilo tenha vida. Para encontrarmos a vida em abundância, é passado pelo Espírito, é passado pelo Cristo. Quando ele diz, então ele continua dizendo: mas há entre vós alguns que não creem. E aqui está algo espetacular, irmãos. Para que a graça aconteça na nossa vida é sempre necessário ter fé. Deus pode. É por isso que as minhas palavras são espírito e vida. Porque as palavras de Deus não são só palavras, mas são vida. São vivas, acontecem. Deus disse, faça-se, fez. Quando Deus fala, a palavra acontece. A palavra de Deus tem poder. De fato. E Jesus é o Verbo encarnado, é a própria palavra de Deus. Então as minhas palavras são espírito e vida, mas se você não crê, não acontecerá. Irmão, a Eucaristia é o sacrifício atualizado de Cristo. A Eucaristia dá a vida de fato para cada um de nós, dá, mas é preciso crer. Se não crer, não chega no céu. Se não crer, não chega em Deus. Se não crer, não vê a glória de Deus. Então Jesus está dizendo, mas há entre vós aqueles que não creem. Há entre vós aqueles que não creem, eles não chegarão em lugar nenhum. Lugar nenhum. Veja que interessante. Deus criou os homens para se alimentar. Desde o início, lembra que a tentação do homem foi com um fruto, né? Foi com um alimento. Porque desde o início existem todos os alimentos no mundo para dar força para o corpo. O corpo precisa de alimento para se fortificar, para subsistir. E o alimento corporal é uma imagem da Eucaristia. A Eucaristia é o alimento do Espírito. Do mesmo jeito que nós precisamos comer todo dia, precisamos comungar todo dia o máximo possível, porque o Espírito precisa ser vivificado. Assim como o alimento dá força para você lutar contra as doenças, contra as dificuldades, contra os vírus, né? O corpo, quando consome o alimento se torna força para o corpo lutar, criar anticorpos contra as doenças. Do mesmo jeito, irmão, a Eucaristia dará anticorpos para o pecado. Nós teremos força para lutar contra o pecado e também teremos vacina contra o pecado que já existe, contra a nossa concupiscência, contra as nossas fraquezas. É pelo alimento divino a Eucaristia. Porém, com uma diferença. Santo Agostinho diz: quando nós comemos o alimento é consumido dentro de nós e ele vai como que virando parte de nós, né? As suas vitaminas, os seus sais minerais são consumidos por nós e estão dentro de nós. Quando nós consumimos a Eucaristia, digamos assim, quando nós recebemos a Eucaristia, quando participamos da Eucaristia, não é o alimento que se transforma em nós, mas somos nós que se transformamos no alimento. É Deus que vai santificando, que vai divinizando a nossa vida a partir de quando comungamos. É o próprio Deus que nos abraça, nos acolhe e vai nos consumindo, para que a nossa vida vai se assemelhando mais a Ele. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E a Eucaristia é a fonte principal dessa vida perfeita como ela deve ser vivida. Então, para ter esta vida escondida na Eucaristia, é preciso ter fé, é preciso acreditar que pode acontecer, que de fato Jesus está na Eucaristia, que o Padre que foi ordenado por um bispo, que foi ordenado por outro bispo, que foi chegando até os apóstolos. Então eu creio que a palavra tem autoridade, porque ela veio diretamente de Jesus, e que a Eucaristia de fato é Deus, e que ela me consumirá, que eu conseguirei chegar à santidade e à força de Deus através dela. Que há entre vós alguns que não creem. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Crer em Jesus, irmão, necessita fidelidade à sua palavra, amor a ele e certeza. A partir de quando nós somos seduzidos pelo Senhor, como Jeremias, e nos deixamos seduzir pelo Senhor, nós começamos a crer naquilo que Ele diz, acima de tudo, acima dos nossos sentidos, acima daquilo que nós sabemos.
Por isso nós cremos na Eucaristia, nós não vemos mudar de forma, mas nós cremos que a substância já não é a mesma. Assim também será em toda a sua vida, irmão. É preciso ver a situação à sua volta, sim, dificuldades, tristezas, desafios, mas saber que o Deus Todo-Poderoso está cuidando de nós, e mesmo que eu não veja com os meus olhos, Ele está lá e eu creio, confio. Sou submisso à sua vontade, se para Ele aprove que deveria acontecer comigo uma tristeza, uma dificuldade, eu sou submisso a isso e aceito com todo o coração, porque Ele é Deus, Ele é o sábio, Ele é o Senhor, eu sou o servo. Eu não quero só dizer amém, preciso mostrar com a vida que eu creio. Os discípulos que não acreditam na palavra do Senhor, que não acham possível que haja o verbo de Deus, que se torne Eucaristia, que se torne alimento, não dão a vida, não se apaixonaram, não são submissos, não estão entregues totalmente ao Senhor, e por isso voltam atrás e vão embora. Quantos de nós, irmãos, conhecemos o Senhor, o encontramos, mas não acreditamos, não temos submissão a Ele, fé de fato, não o amamos, não o amamos. E aí está o grande problema, o maior problema de todos. Sem submissão e fé, irmão, não há vida espiritual. Sem submissão e fé não há nada. Por isso que eles voltam atrás. Jesus diz: há entre vós aqueles que não creem. Se há entre vós aqueles que não creem não vão chegar a lugar nenhum, porque impede a obra de Deus. Quando não há fé, diz Jesus foi para a Galileia, mas não conseguiu fazer milagres. Por quê? Porque não tinham fé. Jesus é todo poderoso? É, porque Ele é Deus. Jesus quer realizar? Quer. Mas se você não tem fé, Deus não pode realizar. O corpo e o sangue de Cristo são reais na Eucaristia, são, mas se você não crê, não terão efeito. Deus pode mudar a sua vida e restaurar a sua história e mudar a sua família? Pode. Mas se você não crê que Ele pode, meu irmão, Deus está impedido pela sua falta de fé. O absurdo, Deus Todo-Poderoso respeita a sua liberdade e a sua fé. Se você não acredita que Ele pode fazer, Ele não vem e faz. Deus não nos violenta. Deus espera. Deus nos ama. Muitos voltaram atrás. Quem não crê, quem não é submisso, volta atrás. E atrás é vida velha mesmo. Vida velha. Você encontrou o Senhor, mas volta para a vida velha porque não acredita que Ele está à frente de tudo. A semente cai entre os espinhos e não consegue sair dali. Por quê? Porque não crê. Porque não crê que maior do que os espinhos é Deus. Então Jesus continua pondo os apóstolos à prova, para provar que a fé é algo essencial para a vida. Os apóstolos, irmãos, são os homens que vão levar a igreja a cabo, a fé. É em cima deles que é fundada a igreja, pelo testemunho deles que a igreja se espalha e o cristianismo nasce. Então Jesus sabia que dos 12 não poderia haver uma brecha. Então Ele olha para os 12, veja, os discípulos muitos discípulos deixaram de segui-lo. E Ele não contente, não, digamos assim, insensível, né? Sem se preocupar se vai perder os apóstolos, diz para eles, aponta para eles e diz: e vós, não quereis ir embora também? Porque irmão e minha irmã, se você não tem fé, vai embora. Se não tem fé, não subsistirá, você voltará atrás também, então vai embora logo. Jesus faz uma proposta para eles. Vocês confiam em mim, acreditam em minhas palavras mesmo sem ver? Veja se não é isso que vai acontecer depois. Depois da ressurreição, felizes aqueles que creem sem ver. Depois da ascensão de Jesus, eles vão esperar o Espírito sem ver. E a partir de Pentecostes vão fazer tudo sem estar mais com Jesus na presença, só na Eucaristia. Então, irmãos, Ele faz essa pergunta para mim e para você. E vós, não quereis ir embora? Você é submisso a mim? O que eu disser, você vai escutar, vai acatar? Você está disposto a pagar o preço? Ser chamado de ridículo? Ser chamado de tonto, de doido? Pelo Evangelho, você está disposto? E aí Pedro fala uma frase, irmão, que vai mudar tudo. Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Irmãos, Pedro tinha se apaixonado por Jesus. Se apaixonado. Ele amava o Senhor como nós devemos amá-lo. Nessa resposta ele está dizendo o quê? Se Jesus manda, eu obedeço. E mesmo se for para sair de perto de Jesus, se o Senhor mandar, eu obedeço. A quem iremos, Senhor?
Só Tu tens palavras de vida eterna. Santo Agostinho dizia: toda procura pela felicidade é uma procura pelo Senhor. O encontro com o Senhor é a felicidade. O que Pedro está dizendo é que ele era feliz com o Senhor como não era feliz em nenhum outro lugar. Ele tinha encontrado o verdadeiro amor e a verdadeira felicidade. Então, se Jesus dissesse o que fosse, ele seria submisso e teria fé, porque ele acreditava até o fim, firmemente. E ele vai dizer isso mais na frente. Então Jesus diz: e vós não quereis ir embora? E ele diz: será que é isso que o Senhor quer? Que eu me afaste de ti? Mas se me afasto, ele pede uma coisa. Está nessa frase: a quem iremos? Só Tu tens palavras de vida eterna. Ele está dizendo: Senhor, eu te amo e sou tão submisso a Ti que se o Senhor quiser que eu me aparte de Sua presença, eu me aparto. Mas por favor, me dê outra pessoa que tenha o que o Senhor tem, porque eu não encontrei. Porque procurei no mundo todo e não encontrei, só encontrei no Senhor. E essa é uma frase de amor que deve acontecer em cada um dos nossos corações, irmãos. Eu sou submisso ao Senhor ao ponto de não saber, não precisar entender aquilo que Ele manda. Eu simplesmente o faço. Sou submisso a esse ponto porque creio sem ver. Se Tu queres, Senhor, eu me afasto. Mas se me afasto, Senhor, a quem irei? Se não encontro no mundo coisa como Tu. Se não há no mundo amor como o Teu, Senhor. Porque Tu és o amor. Nós, irmãos, estamos na igreja, nos conhecemos o Senhor. Mas será que nós amamos ao Senhor como Pedro? Como Pedro está dizendo aqui que devemos amar? A ponto de ser submisso em tudo e de saber que só Ele é o amor verdadeiro, a felicidade verdadeira? Pedro confia. E continua dizendo: nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. E aqui é um absurdo. O normal seria Pedro dizer: nós reconhecemos firmemente e cremos. Você vê e aí crê, né? Você vê que Jesus é Deus e a partir daí crê em tudo que Ele diz. Mas Pedro está dizendo que não. Nós cremos firmemente e reconhecemos. Reconhecemos é secundário. Primeiro eu creio. Por isso vale, irmão, para você que não sente. Diz assim: eu nunca tive uma experiência com Deus, eu nunca chorei, nunca senti o toque do Senhor. Eu estou te propondo, irmão, uma certeza como a de Pedro. Nós cremos firmemente e aí reconhecemos. Creia, irmão, queira crer, converta-te e Deus te converterá. Acredite que se você quiser tomar a decisão de seguir ao Senhor, mesmo sem ver, mesmo sem sentir, aí a fé é verdadeira. É a fé que Deus está esperando de você e Deus vai te dar o que for preciso para que você reconheça Ele como Senhor da sua vida. Mas é preciso, antes de mais nada, crer mesmo sem ver, mesmo quando Deus não age na minha vida, mesmo quando Deus se esconde, mesmo quando eu já não sinto mais, mesmo quando estou passando por problemas, eu creio. E aí, Deus se revela e eu reconheço. E assim acontece na Eucaristia. Eu não vejo, mas reconheço, porque tenho fé. E assim tem que ser toda a nossa vida. O pão da vida quer nos dar a verdadeira vida, que é submetida ao amor verdadeiro a Ele, que é submetida às suas vontades, sem esperar nada em troca, sem querer nada acima de sua presença. Então eu te convido a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e pela intercessão da Virgem Maria nós te pedimos, ó Mãe, a Senhora que foi a mulher eucarística, que amou Jesus com todo o amor necessário, que soube viver o seu sacrifício, que a Senhora medie para nós a graça de sabermos viver os nossos sacrifícios todos os dias, que saibamos viver a Eucaristia na Santa Missa, que nós tenhamos fé na Eucaristia, fé no Senhor que cuida de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então é isso, irmãos. Muito obrigado por assistir. Que Deus abençoe a sua vida. Curte, compartilha, se inscreve no canal, clique em gostei, espalha as redes. Nós vamos chegar lá. Muito obrigado. Até a próxima.